Uma outra coisa boa que tem vindo com esse tarifaço, se a gente pode falar se tem alguma coisa boa, a gente já disse que o derretimento, talvez, dos bolsonaros, né, com todas essas notícias, e a fissura da direita, da extrema-direita, né, que está brigando entre si. Vamos ver o que a André Sadi tem para falar sobre isso. Depois a gente tem a notícia do Eduardo brigando com o Nicolas agora. Né? Não só com o Nicolas, como brigou com os governadores ontem, o Eduardo está on fire, né? Unstoppable. E vamos ver aqui o que a André Sadi tem a falar sobre esse tarifaço dos Estados Unidos está destruindo a direita no Brasil. Pode negociar. Quem que pode explicar? Quem que pode brifar o Trump? Você tem essa turma do MAGA e você tem empresários, você tem investidores que têm contato com o staff do Trump que, obviamente, estão passando os reflexos dessa medida do tarifaço. Isso é informação. Então, eu estava contando, fontes da direita me procuraram para dizer que eles estão fazendo chegar ao governo americano que, olha, esse tarifaço do Trump, está prejudicando a direita no Brasil. Por que eles estão fazendo isso? Porque já que o Trump deu uma medida baseada numa decisão política, eles estão devolvendo com a repercussão política. Mas o Trump prejudicou os aliados, mas essa é a primeira. Mundo afora, Dois, né? eles estão colocando na mesa, para tentar impor esse discurso de que não é só o Bolsonaro, a questão do BRICS. Estou passando aqui o relato do que foi passado para eles e chegou também a autoridades brasileiras, com quem eu conversei no final de semana. E 3, dizendo que o Bolsonaro foi colocado ali na carta por uma articulação do Eduardo Bolsonaro com o Steve Bannon, que é um dos principais líderes do MAGA. Fato, esses são os fatos. Qual é a análise? Não importa, porque o Bolsonaro é a condição imposta por Trump para que o Brasil negocie com os Estados Unidos. E o governo brasileiro não tem como negociar isso. Não tem como, mas esse racha aí da extrema-direita está aqui. O Eduardo Bolsonaro volta a criticar Nicolas nas redes sociais. Nicolas Ferreira, assim como outros parlamentares e autoridades, já havia sido criticado por Eduardo pela falta de apoio explícito. Em uma publicação, o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, foragido da justiça brasileira, que vive atualmente nos Estados Unidos, criticou uma possível interação de Nicolas com uma influencer que se diz ex-bolsonarista, conhecida como Baianinha Intergaláctica. Baianinha Intergaláctica, ela é criticada por alas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro pela aproximação com os irmãos Weintraub, visto como traidores. Eduardo Bolsonaro respondeu ao blogueiro na postagem: ela é uma pessoa abjeta, que defende a minha prisão e de minha família. É triste ver a que ponto o Nicolas chegou, escreveu o deputado em uma publicação do blogueiro bolsonarista Alan dos Panos. No último dia 27, o filho do Bolsonaro, Bananinha, voltou a criticar a posição de alguns aliados políticos, como os governadores Tarcínicos de Freitas e Ratinho Júnior Calejão. É a extrema-direita aí se degladiando, se debatendo, um querendo bater no outro, o outro querendo bater em um, não sabe mais, eles não têm mais agenda, né? Uma agenda em comum que veio por muitos anos aí, né? Soltar as notícias em conjunto, todo mundo, tal, né? Tem uma pauta por dia, tá fracionado, né? Tá quebrada, né? Tá, mano, mas foi o dos Panos ou o do Santos que falou isso aí? Dos Panos falou e o Eduardo Bolsonaro repercutiu. Ele respondeu no post dos Panos. Eu achei que era o Alan dos Santos mesmo. É a conta dos Panos? É a conta dos Panos, mas quem respondeu foi o Bananinha, falando assim, ele é uma pessoa abjeta, né? Ela, a Baianinha Intergaláctica, que defende a minha prisão e de minha família. É triste ver a que ponto o Nicolas chegou, escreveu o deputado em uma publicação do blogueiro Alan dos Panos. Entendi. Cara, morram, né? Briguem, desgraçados. Mas no fim, é isso, é muito difícil segurar isso aí, Beze. Muito difícil. E nem começou. Você imagina como é que vai ser ter que sustentar essa postura? As pessoas perdendo o emprego na casa das centenas de milhares, Beze. Empresário quebrando, irmão. Todo esse agro que defendeu o bolsonarismo com unhas e dentes, agora vê o cara literalmente... Cara, por isso já teve nota da CNA, já teve posicionamento
de Tarcísio de Freitas, de Ratinho Júnior, Zema, todo mundo tirando. Todo mundo dizendo, não, para um pouco. Isso aí não, mano. O bagulho como é que é? O cara falando abertamente de meter bomba atômica no Brasil. Não vai, né? E você vê que essa galera tudo tá de olho no espólio bolsonarista, olhando para além desse processo. Tarcísio seguramente, Nicolas seguramente. Tem gente que bota fé em Ratinho Júnior. Não vou falar aqui porque é amigo nosso, mas eu não pedi para falar. Mas o Demori, por exemplo, acha que o Ratinho Júnior é um cara forte, entendeu? Porque o pai dele tá estruturando redes de comunicação via rádios e o caralho. Eu não acho, eu discordo. Não acho que o Ratinho Júnior seja um cara competitivo. Até aqui, pelo menos. Isso pode mudar? Pode. Não acho que Zema seja um cara competitivo. Caiado. Não. Mas o cara tá bem no estado dele. Sim, tá, mano. O Caiado tem, acho que 80% no estado dele. Agora, o jogo para a presidência da República é outra coisa. Infinitamente mais denso, infinitamente mais complexo. Não acho que esses caras sejam competitivos, por hora, pelo menos. O Tarcísio eu acho. O Tarcísio eu acho que é um cara realmente competitivo. O Nicolas, para daqui a 10 anos, é um cara que vai ser competitivo. Entendeu? Esses são os caras que estão de olho no espólio bolsonarista. O Eduardo também, só que o Eduardo meio que monarcou, sabe assim? Ele foi meio de monarque no bagulho. Ele apostou alto demais, meio que já perdeu, porque independentemente do que aconteça daqui para frente nessa questão, ele só tende a se fuder. O único caminho, Bezi, que seria interessante para o Eduardo seria o seguinte: o governo, o que é impossível, tá? Mas o governo brasileiro conseguir convencer o judiciário de que, não, de fato, deixa essa treta aí para lá, porque não vale a pena para nós. E aí o Bolsonaro, olha, conseguiu e tal, não tem nem mais inelegibilidade. Você acha que isso vai acontecer? Nunca. Mas nunca. Não tem a menor chance disso acontecer. Então, o Eduardo Bolsonaro se colocou numa posição muito frágil, impossível. Se a coisa entrar em vigor, a extrema-direita vai sangrar como nunca, e por causa dele, não tem a menor dúvida, que ele vai ser responsabilizado por isso também. E caso o Trump volte atrás, ele sai como o cara derrotado que botou todas as fichas no cavalo perdedor. Vai fazer o que agora? Se você quer um dinheiro extra para complementar sua renda, sem que você se desloque de um local para o outro, apenas trabalhando em casa, segue essa recomendação. Você pode trabalhar aqui no Brasil e receber em dólar. E esse print aqui é de uma pessoa que topou tentar. E se você quiser entender como funciona, tem um link aqui na descrição deste vídeo. Não é nada de tigrinho ou coisas ilegais que esses influenciadores pífios e patéticos gostam de indicar para tirar dinheiro de você vendendo sonhos. É trabalho mesmo, honesto e que você e sua família vão ser gratos por você estar fazendo. Não precisa pagar nada para ver as aulas. É só clicar, assistir as 3 aulas que o Clayson vai liberar para você e tirar suas próprias conclusões. A informação é gratuita, o caminho tá ali. Depois que assistir, aí sim você decide se quer continuar ou não. Mas pelo menos entende a oportunidade. Então, entra no primeiro link da descrição e saia mais bem informado.